Casalzinho. Tocai, bom dia. Bom dia. Quem escreve é a noivinha. Noivinha? É uma noivinha? É uma noivinha escrevendo, ela coloca o nome dela e do noivo, que não importa o nome. Ela escreve assim: oi, Caio, bom dia. Bom dia. Eu estou há 5 anos em fornicação com meu noivo. Ué, como é que eles conseguiram fornicar um com o outro? Ela está noiva e está há 5 anos em fornicação com ele. Não dá pra... Mas é o motivo do desespero dela é isso. É que ela acha que está fornicando com o homem com quem ela vai casar. Ela está perdendo. A quem ela é leal e fiel, a quem ele é leal e fiel. Isso. Bom, olha a luta deles. É coisa religiosa mesmo. Não é completa, não. É, que coisa Olha mais aqui. triste. É como aquelas mulheres que escrevem para cá se sentindo em adultério com o marido. Isso. Né? É. E aí? Ai. Já jejuamos. Fizemos Não campanha. conseguem parar de transar. Não consegue. É claro que não vão. O jejum acaba, o jejum tá com tesão doido, né? Ô, Caio, Só que eu vou jejuar pra não transar mais com a minha noiva. Senhor, me brocha até o dia da lua de mel. E lá, e jejua, e ora, meu amigo, só vai dando um vigor pra musculatura. Pelo amor de Deus, que eu vou te dizer. Gente, não orem por isso que piora. Não jejuem que aumenta. E aí? É ruim demais. Começa a oração, o negócio vai crescendo. Amiga, para com isso. Hoje é o dia da sua libertação. Preste atenção nisso aqui. Decore tudo isso. E aí? Você vai ser feliz a partir de agora. Tomara, vamos lá. Já jejuamos, fizemos campanha, oramos, não tivemos resultado. Não. Não tem aquele ditado, um uísque antes, um cigarro depois? É. O deles aqui é um jejum antes, uma campanha depois. Uma oração antes, né? Um dízimo depois. Não tivemos resultado, não sabemos mais o que fazer. Queremos os objetivos deles com esses. Ela não quer ter sede, ela não quer ter fome e ela não quer ter sono. Ela está pedindo a Deus para não ter vontade de fazer para xixi. não ter vontade de fazer xixi. Isso. Ela está pedindo a Deus para parar toda vontade de fazer cocô. Para parar de respirar. Ela está pedindo a Deus para ela não precisar de oxigenação. Isso. Ela está pedindo a Deus que no calor ela não sue, que no frio ela não se arrepie. Ela está pedindo a Deus, portanto, que Deus paralise as funções naturais dela. Ela está pedindo isso. Ela está pedindo a Deus que a adoeça, de tal modo que ela sendo jovem e o noivo dela jovem, na juventude deles eles fiquem assexuados. Isso. Eles percam todo e qualquer espírito de desejo físico, psíquico, sexual. Ela pede a Deus que elimine a sensualidade do marido, do noivo para com ela e dela para com o noivo, até o dia em que eles tirem o véu da cara, já dentro de um quarto de lua de mel, e aí tudo se acenda. O que ela está pedindo a Deus é que ela pule do pináculo do templo e os anjos carreguem até embaixo. Ou ela está pedindo que pedras sejam transformadas em pães. Enquanto isto, lindo, o que ela está pedindo é a suspensão dos processos da vida. E se você está pecando, querida, então significa que os processos da natureza foram instituídos como pecaminosos. Porque você não disse que está traindo esse homem, que o engana, que diz para ele que o ama, mas não o ama, que faz sexo com ele, mas só por interesse e oportunismo, porque ele tem um bom emprego. Você não me contou nenhum dos grandes pecados dessas histórias de relacionamento. Você só me disse que a natureza está seguindo seu curso. E que vocês não são casados segundo a religião e segundo a igreja.
mas que desejam casar, tanto é que você e ele se tratam como noivos. Agora, qualquer outra coisa que vocês queiram suprimir depois que começou é como querer que uma borboleta que tenha saído do casulo volte para o casulo e não voe mais até, de novo, o dia aprazado, quando o cartório religioso diga ao casulo e a borboleta diga a borboleta reinsetada dentro do casulo. Agora sim, 2 anos depois é o prazo para você sair do casulo, quando já saiu naturalmente, a asa já abriu, já voaram e agora estão pedindo a Deus, jejuando para conseguirem voltar para o casulo. Não dá mais. Se uma borboleta que abriu a asa conseguir voltar para o casulo, então você e o noivo, que já estão há algum tempo experimentando os prazeres físicos, psíquicos de serem um do outro, conseguirão também, pela jejum e oração, voltarem a um estado de revirginamento não tentado, até o dia, sabe Deus que dia será esse, em que vocês, pela oficialidade da religião, sejam então declarados marido e mulher. Pelo amor de Deus, é muita complicação para existir assim. Eu não tenho palavra nem solução, não conheço saída para essa miséria de vocês. Eu não. Procure outro cara, eu não tenho saída. Fornicação, começa da palavra fornicação, que palavra mais mal usada. Em fornicação com meu noivo. Sabe de onde vem a palavra fornicação? Vem de fornos. Fornos. Os fornos romanos. Fornos romanos. Sabe o que eram os fornos romanos? Aquele arco. As bases dos arcos. Daqueles arcos romanos que ficam sob aquedutos, estradas, aquele arco de sustentação em toda Roma, por exemplo. Em todo lugar você tem fornos. Cesareia Marítima tem. Qualquer lugar da construção greco-romana você encontra. Então, de arquitetura greco-romana. Pois bem, fornicação vinha do fato de que na Roma antiga as pessoas, as prostitutas se vendiam sob as colunas. Então o cara chegava, quanto é que é? Ela dizia, tanto. Ele botava um dinheirinho na mão dela, ia para trás da coluna. Bora pro forno. E ela levantava a saia e vamos ver. E ele fornicava. Pegava o bicho. Então era fornicação, era ali fornicação, era essa prostituição. A ela se chamava fornicação. Veja como tudo é doentio. Aí tem uma menina e um cara, é uma moça e um rapaz que querem casar, honesto e tal, mas deram o azar de frequentarem a porcaria de uma religião doida dessa. Aí a natureza vira pecaminosa, a natureza humana deles. O óbvio que iria acontecer se você puser um homem e uma mulher juntos todo dia, nas bases modernas de namoro e de amizade, vai acontecer alguma coisa entre eles. Impossível que não aconteça. É um processo natural. Se não acontecer, é porque tem algo muito adoecido no processo. Sim. Mas esse conflito é no mínimo natural. Numa hora dessa, para quem carrega esse tipo de parâmetro dela. Agora, olha o exagero. Aí vocês se tratam como fornicadores. Vocês são só namorados que são cheios de desejo um pelo outro e não conseguem mais recolher a asa e enfiar no casulo e dizer, vou ficar aqui até meu pastor mandar eu sair, porque não vai ser possível. E desculpa, queridos, se vocês vêm aqui esperando conselhinho, receita contra a natureza da vida, vieram ao lugar errado. Certas coisas eu entendo que a gente consegue controlá-las antes de começar a fazê-las. Mas depois que a gente começa a fazê-las, o prazo de validade para esse contimento é muito curto, é muito pequeno. Você já voou, você já sabe como é. Não dá mais para não saber, para não ser. Não dá mais para destornar aquilo que aquilo se tornou. Não assim. Vamos lá, Bruno. Os objetivos dela que acham que estão sendo feridos com essa fornicação dela. Ela fala assim, Caio, queremos viver uma vida de comunhão e santidade com Deus, mas não conseguimos. Claro, ela se sente uma prostituta. Então não tem nada a ver com Deus, é tudo psicológico, tudo emocional, é como ela se sente. Ela se vê uma porca, uma galinha, uma safada, que ora jejua e continua
excitada. E aí diz, eu não presto, Deus, eu sou uma porcaria, ele também. Claro, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a cabeça adoecida, retrogradamente chafurdada em culpa, que é o caso de vocês. Não queremos nos casar por causa de sexo, sabe? Não queremos? Não, eles não querem casar porque eles estão, por causa que eles estão transando, ou então para transar. Sabe? Cara, para com isso. Quando se acontecer, aconteceu. Se rolar, rolou. O resto é papo furado. Eu não tenho mais tempo, só faltam 10 minutos. Deixa eu ler ela toda, Caio, que aí você mata. Então, Logo no início... Lê que eu não respondo mais nada, eu já disse tudo, cara. Logo no início, nós ainda conseguimos ficar 2, 3, 4 meses. Agora estamos assim há muito tempo e não conseguimos mais nos erguer Claro. e buscar a Deus. Temos muita vergonha, não confiamos a ninguém. Não conseguimos contar isso pra ninguém, Caio, só pra você. Por favor, obrigado me dê um pelo conselho. carinho. Olha só, fique em paz. Você e o seu noivo ouçam juntos esse recorte. Cara, fique em paz. Eu não sei a sua idade, você não falou, mas suponho que vocês tenham passado de 20 alguma coisa, no mínimo. Por favor, fiquem calmos. Não se tratem como putos. Vocês não são. Só aconteceu. E depois que acontece, querido, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Como eu disse antes, essas coisas, elas ajudam até acontecer. Depois que aconteceu e que você se acostumou ao acontecimento e que ambos gostam, fica muito difícil. Vocês vão ficar fazendo essas tentativas só para caírem e ficarem cada vez mais culpados, mas não haverá solução para isso desse modo. Ô Caio, eu moro numa cidade interior de São Paulo, eu acho, e acompanho o seu programa pelo YouTube. Creio em Jesus, é um cara novo aqui. Ele tá estreando, palavra de graça, pelo menos vai saber. Eu fui batizado e frequento a igreja muito pouco, sabe, nesses últimos meses. Devido a eu ter relações sexuais fora do casamento e ter dúvidas se é o caso ou não, por ela não ser batizada e não crer como eu creio no Evangelho, eu tenho medo de casar e fico com muitas dúvidas, mas eu amo ela, sabe, Caio? Eu sinto culpa por não estar na igreja como eu era antes. E quando eu vou à igreja, eu penso em largar ela ou casar. E não estou tendo forças para orar mais devido a tudo isso. Olha só. Ela é louca para casar comigo, Caio. Confusão mental que se estabelece na cabeça de um rapaz por causa dessa coisa de crente só casa com alguém que seja também evangélico. Isso, eu tenho 23 anos, ela tem 40 anos, ele para aí. Bom, essa que era a coisa importante. Não é o fato de ele ser evangélico e ela não ser evangélica. A questão é que ele tem 23 e ela tem 40. Isso pode ser a coisa mais importante. A gente não sabe, né? Em relação ao que você está me dizendo. Não é pela diferença de idade, é eventualmente pelo que vai acontecer daqui a mais 10 anos. Ela com 50... Você com 33? Você com 33, ou daqui a mais 20 anos, ela com 60, aí você com 43. São mais essas coisas, são as coisas práticas. No mais, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, esquecendo essas diferenciações que podem não significar nada, ou podem significar alguma coisa dependendo da maturidade dos envolvidos. Eu estou quase fazendo um curso de Libras para ver se eu me comunico enquanto eu falo aqui também de outras coisas. Estou vendo. Então, dos envolvidos, que eu acho que Libra fica mais fácil de entender às vezes. Então, vai que você consegue. Fazendo paralelo. Eu e eu mesmo, Irene. Então, deixa eu te dizer, não é a idade. Mas o que é importante mesmo é você me falar do caráter dela, de como ela é, da atitude dela, do espírito dela. Se ela é uma pessoa do bem, se ela é um ser do perdão, da compaixão, da misericórdia, se ela é mansa, se ela tem um espírito tranquilo, se ela trabalha pela paz, se ela é uma fazedora de pontes,
se ela é uma facilitadora de relacionamentos, se ela é alguém que tem prazer em limpar caminhos ao invés de criar obstáculos, se ela é uma pessoa que aplana ao invés de ser alguém que cava fossos. Meu filho, é só isso que importa. Essa é a religião com a qual você tem que se preocupar. Ela pratica essa religião. Se ela praticar essa religião e vocês se amarem mesmo, apesar da idade ter um valor relativo para ser meditado a respeito, mas o que importa é se ela pratica essa religião. Qual é a religião dela? É a de Tiago, a religião da lei perfeita? Tiago diz que a verdadeira religião é essa, é como você trata o próximo. O órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o carente. Como você trata quem você conhece, com que caráter, com que atitude, com que olhar, com que modo de interpretar, se é segundo a bondade, a justiça e a verdade ou não. Aí, se ela não sendo evangélica, pratica a religião da lei da vida, do amor segundo o Evangelho, ela é infinitamente mais adequada para ser a companheira de qualquer pessoa que queira se casar em Cristo do que uma evangélica que foi batizada, canta no coral, frequenta a igreja e tem uma língua desse tamanho, Ixi. que é cheia de veneno, de intriga, de peçonha, de fofoca, de mundo paralelo, de hipocrisia, finge que é, mas não é, e ciumenta, caprichosa, arrogante, enfatuada, supremacista, mas evangélica. Isso. Batizada no Espírito Santo, entre aspas, cantora, mulher de Deus. Sim. Mas, sinceramente, eu quero longe, 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 longe da minha turma, e da minha casa, e da minha família. Porque uma pessoa com essa atitude não faz bem, é como um levedo numa massa boa, é como uma maçã podre em salvas de maçãs boas. Acelera o processo de putrefação onde quer que essa pessoa chegue. Então, meu filho, responda a você mesmo as perguntas que eu fiz sobre o caráter dela. E retire o resto do caminho, porque isso tudo aí que você falou, seus problemas, eu caso ou não caso, batizo ou não batizo, isso tudo aí é coisa de crente, de igreja, de maluco mesmo, que acham que Deus está preocupado em organizar a vida segundo rol de membros e rols de batismo. Você já imaginou? Se Deus for tão ruim assim, eu estou fora. Eu quero estar fora dessa história. Se o interesse de Deus não for no batismo da verdade, da vida e da justiça e do amor, com o qual alguém se batize pelas práticas cotidianas, se não for isso, eu não tenho interesse em nada mais. Porque tudo que a religião chama de ultra importante, para mim, eu vejo no Evangelho que eu leio, segundo Jesus, são justamente as coisas que Jesus chamou de as mais desimportantes, são os camelos trocados por mosquitos. São os superlativos da doença do exagero religioso e da construção de preceitos humanos para que se estabeleça a angústia conflituosa no coração do crente imaturo como você. Então, quando você for casar com ela ou com alguém, com quem quer que seja, as perguntas são aquelas que eu fiz há pouco, não mais do que aquelas. Se ela for aquela pessoa, se tiver aquele espírito, ela carrega o espírito da vida, o espírito de Deus, o espírito do amor. Deus é amor, o espírito da verdade, Jesus é verdade.
o espírito da vida, se ela se dedica à facilitação da vida. Agora, se não, meu querido, ela pode ser sacerdotisa da igreja. Pelo amor de Deus, cai fora, porque senão daqui a 1 ano e pouco você está me escrevendo dizendo: Caio, deu tudo errado, era um engano. O que eu estou dizendo? Que não tem gente legal frequentando os nossos cultos cristãos? Não, não é isso não. Tem muita mulher legal. Tem. Mas as que mais aparecem são as mais histriônicas. E as mais histriônicas, em geral, são justamente as mais desequilibradas. Então, cuidado com gente que grita muito, que carrega muito histrionismo, que tem esse fervor, porque não leva para casa, não. Depois de um tempo se torna uma grande tribulação. Vamos lá. Vamos lá, eu digitei aqui julgo desigual para ajudar ele, 55 registros, e uma outra que você estava falando, eu coloquei batismo e religião, 47, tá lá. Então, para conferir. Tá ótimo. Batismo e religião, julgo desigual, 55. Julgo desigual, beleza, chega lá. Ele vai fechar a conta dele aí. Amém, Braulhão.